A ideia principal que eu acho do bate-papo é a gente entender o que é cadeia de custódia, é legal, quando que se aplica, eu acho que é legal, porque é uma coisa que eu preciso saber, todo mundo vai saber quando se aplica isso aí, até que ponto eu sou obrigado, dentro da minha atribuição, saber o que é cadeia de custódia e saber executar ela, porque, muitas vezes eu entendo que eu sou só uma ferramenta. Eu entro ali, chutou, explodiu, polícia, deitou, preso, isso, aquilo, tal. Aí eu olho aí, doutor, o que eu faço agora? Não, agora você aguarda lá fora. E é justamente isso, você não é só uma ferramenta, né? Você é um profissional de polícia. Então você é uma obrigação... Não tão profissional assim. Tá gravando isso aí? Então, tá gravando isso aí? Eu acho que tá. Então, por exemplo, você não é só uma ferramenta, você é um profissional de polícia. E esse é um conhecimento que ele deve ser comum a todos os policiais, independente da carreira, independente da instituição. Então, reconhecer algo, o que é a cadeia de custódia? É você documentar cronologicamente a vida daquela prova. Então, ela vai desde o reconhecimento, que é eu olhar para aquela prova... Então, me responda, a cadeia de custódia, então, não é só no cumprimento de mandado. Não, é em tudo. Por exemplo, eu entrei... Tudo. Sei lá, um roubo à residência, eu entrei lá busca e varredura. Busca e varredura, fiz a busca e varredura dentro da minha técnica, entrei e tal, polícia, o cara jogou a arma no chão. Jogou a arma no chão, aquilo a partir daquele momento é uma prova. Aquilo ali eu vou ter que implementar, entre aspas, a técnica de custódia nele. Sim, mas você tem que sopesar o Claro. quê? Segurança e prova. Por exemplo, eu não vou largar a arma ali com o criminoso do lado, eu vou pegar ela, vou colocar, vou fazer essa cautela toda. Vamos pensar então de um jeito que você tá seguro ali, certo? Você passou pelaquela arma, aquela arma de fogo, ou qualquer droga, ou qualquer coisa. O que você tem que fazer? Primeira coisa, reconhecer aquilo como uma prova, uma arma de fogo. Uma prova. Certo? Você tem que fixar. O que é fixar? Fixar é eu documentar isso da forma que eu encontrei. Porque hoje se bate muito em audiências a questão da nulidade da prova. Como eu encontrei essa prova? Poxa, eu revistei uma pessoa e encontrei uma droga. Onde estava essa droga? No bolso direito da calça jeans que ele estava usando. Antes se falava isso. Só que hoje existe técnica, existe uma forma de você fazer isso. E assim, quando você tem uma pessoa que entende e que ela bate na técnica e fala assim, tá, mas como estava essa arma de fogo? Porque eu falo assim, mas como ele pode ter jogado assim, se ele é destro, se ele é canhoto? Qual que é a posição dele? E trabalha nessa nulidade de prova. E quando a gente fala de cadeia de custódia, a gente tem que pensar em casos anteriores e pensar que ele surgiu, como surgiu isso aí. Na verdade, não como surgiu, na verdade já existia, mas como foi muito difundido, que é aquele caso do O.J. Simpson nos Estados Unidos. Entendeu? Porque sim, a história da luva. Exatamente, não só a luva, foi uma sucessão de coisas. Então a equipe chegou lá, é comprovado que ele tenha sido que tenha perpetrado ali o homicídio, só que todas as nulidades referentes à prova foram conhecidas, foram incitadas ali no julgamento, que falou assim, poxa, legal, ele fez. Só que hoje não importa saber se você fez algo ou se você não fez algo. Importa saber como você está provando e até que ponto essa prova ela não é adulterada. Parece ser um negócio assim muito louco, né? Mas e aí? É aquela coisa, você sabe, e você encontra isso muito, muito claro quando você trata de aparelho eletrônico. Por exemplo, celular. Você acha uma gravação no celular. Putz, fiz isso, matei fulano de tal. Tá, mas como é que você manipulou isso? Como é que você descobriu? Quem te autorizou a entrar nesse telefone para escutar esse áudio? Na verdade, você colocou essa informação? Ou essa informação já estava lá? Entendeu? É isso que fala. E essa dúvida, ela gera uma absolvição, né? E para isso, independente de você tem, lógico, as regras de segurança do CQB, das entradas táticas, mas o policial, o operador completo, né, que não só, como eles diziam, tomba portas, né? Que não é só o que derruba a porta, é o cara que fala assim, sabe, poxa, eu não posso mexer nisso aqui, por quê? Porque isso aqui eu complico uma eu acho prova. Que existe uma linha, né, muito tênue sobre quando que eu começo a procurar provas
e quando que eu encerro, né, o CQB de procurar pessoas, procurar perigo. Eu acho que isso não fica muito claro hoje em dia, porque o cara, já aconteceu isso algumas vezes, o cara entra, no primeiro momento ele achou uma arma, achou alguma coisa no primeiro cômodo, segundo cômodo, e o cara ali ele já estaciona, né, ele já vai fazer aquilo que tem que fazer aquilo e esquece de ver o restante da casa. Sim. Eu acho que isso poucas equipes conseguem simplesmente olhar, passar, a partir do momento que ele sabe que ele não tem ninguém que possa pegar aquela arma, ele deixa a arma ali e vai continuar fazendo a varredura, e depois ele volta fazendo toda essa coleta de prova, essa fixação de prova. É um momento muito difícil de você entender até que ponto eu vou procurar alguém, até que ponto eu vou procurar prova. Eu acho que por isso que eu falo, quando ele trata como uma ferramenta é mais fácil, porque Sim. Eu sei que a minha obrigação é procurar pessoas. Achei pessoas, legal, deita, preso, aí deixe isso para outras pessoas fazerem provas. Mas, então, é interessante você tocar nesse assunto porque é uma questão de disseminação de mentalidade. Por exemplo, a gente trata, e você tem ciência e consciência, que você trabalha como policial, um policial de operações especiais, entendeu? Um policial que tem um treinamento um pouco melhor, um pouco mais focado em operações especiais, porém, você não deixa de ser um policial. Trabalha nas estritas regras de legalidade. E a gente vê muita dificuldade disso quando a gente fala de CQB, em separar o CQB, entendeu? De uma equipe que acha que está em algum lugar da Síria, numa operação de search and destroy. É verdade isso. E isso se acha, isso é muito disseminado, entendeu? Então eu estou no CQB de search and destroy, capture kill, né? Na Síria, como uma organização terrorista, de que daqui para cá é inimigo. Tiro em todo mundo. E eu não preciso de prova. Mas aí você traz essas técnicas de CQB, entendeu? Por busca e varredura, mandado de busca, criminoso barricado, dentro das regras de legalidade do Código de Processo Penal, do Código Penal, da Constituição Federal, entendeu? Ele tem a mais do que simplesmente um CQB, entendeu? É ter a noção de que você trabalha nessa linha, entendeu? Eu acho que o cara não pode confundir, por exemplo, um CQB que tem envolvendo uma pessoa, uma vítima lá dentro, e ele pode fazer tudo para salvar aquela pessoa. Esquece prova nesse momento. Ele tem que salvar aquela pessoa, que é um caso de um refém localizado. Sim. Você pode explodir a porta, você pode chutar tudo, que você caga para tudo. Só que aí, a partir do momento que ele já acabou aquilo, aí ele vai voltar para aquele momento de ter uma coleta de provas, e aí ele vai ter que descer de onde ele estava e entrar naquilo que incorporar o investigativo, né? Sim, mas é isso mesmo. Todo policial, ele incorpora isso aí. Independente da instituição que ele trabalha, ele é obrigado, porque a cadeia de custódia, ela fala o seguinte: quem é o responsável por aquilo? É o primeiro policial que teve contato com aquele objeto. Quem que é o responsável por aquela arma de fogo? O primeiro policial que teve o contato com aquele objeto. Entendeu? Então, por exemplo, ele é aquela questão também, quando a gente fala de reserva do possível e proporcionalidade. Entendeu? Eu não vou deixar... Poxa, eu vou preservar uma prova... tá matando ali o cara. Não, mas eu preciso preservar a prova. Não. Existem valores. Né? Então, a vida é um valor insuperável em relação à preservação da prova. Por isso que se tem, às vezes, uma balança nisso aí. Mensurar o que é mais importante. Mensurar. Mas quando você tem um detrimento da prova em relação à vida, o que é importante você fazer? Registrar isso. É isso que a cadeia de custódia fala. Puxa, eu tive que pegar aquela arma de fogo que eu encontrei, colocar no bolso, porque senão a vítima, correria o risco de ter aquela arma subtraída. Ocorrências em comunidades, por exemplo. Perfeito, o exemplo perfeito. Tá, então a comunidade ocorreu uma neutralização necessária à legítima defesa do policial. Poxa, mas espera aí, eu vou parar a operação numa comunidade, vamos parar de trocar tiro aqui, porque assim, eu preciso preservar a prova. Não, tem como. Você tem um valor maior, entendeu? Então, só que o quê? Você não vai deixar simplesmente de fazer a coisa, você documenta. É isso que a cadeia de custódia, lembra, cadeia de custódia, é a história dessa prova, é a vida dela. Documentar, você fala, é chegar depois e colocar isso no papel como foi feito.
Isso, encontrei assim, dessa forma, porém não foi possível Tirar uma fotografar, foto, nada tendo em pelo ambiente vista que total. existia um risco ali, iminente de... entendeu? Mas é um assunto muito louco, porque assim, a maioria dos policiais que trabalham nessa área com a gente, eles não vão saber, não tem nem ideia que existe a palavra cadeia de custódia. Não sabe nem o que é uma coleta de prova. A gente sabe coletar a prova do jeito que a gente sabe. Puta, se tem uma arma no chão, vou pegar essa arma, ela tá comigo. Se alguém fala assim, me dá essa arma, eu falo, não vou dar essa arma. Essa arma, ela tá ligada diretamente à minha ocorrência, então ela vai ficar comigo até a hora que eu chegar pro delegado e apresentar para ele, e falar, foi assim que eu peguei essa arma por causa disso. Agora, os termos cadeia de custódia, como é que faz uma coleta de prova, como é que faz isso, como é que faz aquilo, a gente sabe do jeito que sabe. Então, mas isso... Sabe tecnicamente falando? Então, mas isso é uma obrigação, cara. É uma obrigação. Hoje em dia, assim, você fala, é uma obrigação. E não é porque... Legal, o cara tá lá, Mais pegou... de câmera hoje, né? Tudo é filmado. Assim, eu faço local de crime direto. E você vê que não é uma intenção de prejudicar o local. Entendeu? Eu já vi local de crime que a pessoa circulou com um giz e colocou uma flecha falando assim, ó, aqui eu encontrei um cartucho. Eu fiz o local. Assim, pode, não pode ter um problema muito grande ali, entendeu? De fraude, até que ponto aquilo ali. Sim. Porém, assim, é sopesar o cara que está querendo ajudar. Só que hoje se busca o quê? Um profissional que seja profissional. Ele entenda do que ele está falando, entendeu? Ele saiba do que ele está falando. Porque o policial, ele tem essa obrigação de entender a cadeia de custódia, isso é o principal, entendeu? E não é porque, independente da instituição que ele pertence. Pensando na nulidade de provas. Né? Pensando na nulidade de provas. Lógico, balanceando os valores. Vida, prova, vida, entendeu? Não tem o que nem pensar. Uma vida, ela vale mais do que isso aí. Mas... deixou seguro, não teve o risco, puxa, agora eu ligo, coloco uma outra chave assim, ó, plá, ligo a chave e falo, poxa, agora eu vou cuidar das provas aqui. Aí você fala, pô, mas o operador, o policial, ele não tem, né, ele chama a pessoa que já, às vezes é delegado que está ali, que é uma equipe de investigação, entendeu, que está aguardando você terminar uma operação tática para que ela possa investigar. Legal, tudo bem, concordo, mas você tem que entender, entendeu? Para você não meter a mão no negócio, para você... E outra, é um conhecimento que, assim, ele é básico, cara. Então, não tem excusa isso, não tem desculpa você falar, puxa, mas eu não sabia. Porra, mas eu não aprendi. Tem obrigação de saber. Tem obrigação de saber. É inerente à função, não tem como. Exatamente, porque já pensou, é uma operação detalhada, um planejamento que se faz. Na verdade, o advogado, ele vai se ele souber que o cara que ele está defendendo realmente é um criminoso, o que ele vai fazer? Ele vai procurar detalhes para poder quebrar a prisão desse cara. Que é a nulidade. Coisas bobas que, peraí, não era para ter feito assim. Isso foi o errado. Então, ele vai procurar essas arestas aí. E até um negócio interessante que eles costumam dizer assim, a polícia prende e depois se solta. A polícia prende e solta. Não é que prende e solta. É que às vezes é muito mal... Por exemplo, imagina você... Muito mal preso. Mal preso. Então, por exemplo, você tem um planejamento. Você se planeja para uma operação. Você vai lá na operação. Dias de operação, simulação da operação, execução, tal, deu um sucesso. Assim, um sucesso relativo, que assim, prendi a pessoa, encontrei a droga. Ou encontrei um computador, encontrei o celular. Tá, mas não acabou aí. Entendeu? Então, te causa uma frustração muito grande quando você trabalha todas essas hipóteses táticas, mas esquece do quê? O básico. Da preservação da prova, da ligação. Então, o básico bem feito. Exatamente. E isso cai por água abaixo e aí você gera o quê? Um policial desanimado, você gera um cara que fala assim, a gente prende e solta. Prende e solta. É que você precisa aprender a manipular aquilo ali. Entendeu? Você precisa aprender a aprender. Aprender a aprender, exatamente. Aprender entendeu? Aprender. Não é só aprender. Por que ele está preso?
É o porquê ele está preso. É um assunto muito louco, meu. É um assunto muito louco, assim, e ao mesmo tempo que ele é muito fácil, né? Porque falando assim fica muito fácil, mas eu acho que é um assunto muito difícil, porque você vai ter que remeter isso a isso, fazer o cara estudar um pouco mais, e às vezes nos próprios bancos escolares não tem tempo desse estudo, ou foco diferente no estudo. Sim. O que você prefere, por exemplo, na sua unidade? Você prefere treinar o cara para sobreviver ou treinar o cara para ele colher prova? Para ele colher prova. Então, isso e por isso que eu falo, isso é uma mentalidade. Isso é uma coisa que você vai, porque assim, ele tem que saber, entendeu? Trazer a mesma importância. E tem que ser automático. E não é, por exemplo, tão complexo quanto você escolher um tipo de uma forma que você vai entrar. Se é dinâmico, se é híbrido, se é limitado. Um cálculo de explosivo para arrumar uma porta. Muito mais difícil. Não é tão complexo, porque é aquilo. É sempre aquela coisa. É sempre aquele procedimento. Entendeu? Reconheci a prova, fixei a prova, coletei a prova, acondicionei a prova. Entendeu? Até o momento que eu entrego e aí vai durante o processo, vai passando por outras fases. Boa. Entendeu? Mas é interessante dizer que o próprio Código de Processo Penal ele fala quem é o responsável? O primeiro policial que tem contato. Então não é inexcusável você falar assim, mas... Não é minha função. Não é minha função, não existe isso. Se você é policial, é sua função. Tá, a partir do momento que eu entrei, vamos pensar numa tropa executora agora. Eu entrei, chegou o promotor e falou assim, a partir de agora eu assumo, a busca é minha, a responsabilidade dele. Chegou o delegado e falou, não, a partir de agora é a gente que faz isso, responsabilidade dele. Até a hora que der errado. Entendeu? Até a hora que lógico, aquela coisa da balança, você vê que não tem um... Não vou olhar pro promotor e falar assim, foda-se o senhor. Mas se é um erro crasso, se é uma coisa muito grande, é aquilo. Ninguém vai chegar e falar, então essa responsabilidade, ela permanece no cara. O que a gente costuma fazer? Por exemplo, lá, um grupo que faz a entrada, entendeu? A investigação geralmente aguarda. Aí ele faz a entrada, deixa a casa segura, não faz revista, não faz nada. A Polícia Federal faz isso muito bem. Entendeu? E fala assim, a casa está segura, a gente pode ajudar é de vocês, pode ajudar alguma coisa? Mantém o preso seguro, mantém tudo, mantém a preservação do local para a investigação começar a trabalhar, fazer as buscas, né, utilizando técnica de busca que é diferente, né, dependendo do local, para aí ela coletar as provas, porque ela que sabe o que ela está procurando, entendeu? Sim. Então esse é um nível de profissionalismo que tem que ter, entendeu? A você chegar e saber que, poxa, meu trabalho, não é que ele acaba aqui, mas assim, eu começo a virar a chave, entendeu? E se por acaso, por uma questão de número de pessoas ali, eu chegava e falava assim, poxa, eu preciso que sua tropa, eu preciso que sua equipe me ajude a achar tal coisa. Aí você vai lá, abre uma gaveta, achei tal coisa, né? Poxa, e agora? Achei tal coisa. E sair apontando, fazendo as coisas, mexendo, abrindo? Não, achei e ter consciência do que você está fazendo. Pô, muito louco o assunto. É assunto para uma semana, né? Eu acho que é um assunto, assim, ele é indissociável, entendeu? O que acontece é que você tem um seletor. Claro. Entendeu? Você está ali num momento de tensão, você está fazendo o CQB, você está entrando, você está fazendo uma prisão com toda a técnica policial. Beleza, vira o seletor, que não deixa de ser técnica policial, mas assim, a aplicação, é a continuidade do CQB, uma continuidade natural. Limpo, já era, beleza, vamos para a parte dos finalmente agora, que agora entra... Agora, por exemplo, o que eu vou aplicar agora? Que é tão importante quanto? Muito louco isso.